Como tudo em 2026, essa semana promete ser bastante volátil, justamente porque ninguém sabe mais o que vai acontecer. Mas a gente consegue ver padrões dos movimentos dos mercados pelo fato de estarmos num fim de semana e por uma coincidência incrível, você começa a ter notícias positivas novamente, né? Depois de uma escalada que teve no fim de semana, né? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje, não tanto na parte geopolítica, mas na parte de como se proteger diante disso. Então, primeiro que os preços do petróleo subiram, né, durante o fim de semana, etc., um pouco devido ali a novos confrontos, né, novos ataques aéreos que teve ali entre os Estados Unidos e o Irã, e aí teve uma certa reação sobre isso, né? Isso foi uma notícia de hoje, falando aqui justamente de como que agora a gente tem todo o cenário para ser negativo na abertura da semana. Lembrando, eu estou gravando aqui no domingo, quase 9 horas da noite, justamente para tentar ver um pouco desse movimento. Estava tentando antecipar baseado no que ia acontecer nos mercados futuros. Só que aí veio a famosa notícia aqui da Axios, né, que ela chamou bastante atenção porque ela entra exatamente nesse horário aqui, logo antes da abertura do mercado de futuro, dizendo, olha, autoridades americanas afirmam que os Estados Unidos e o Irã concordaram em suspender os ataques e se reunirão essa semana. Aí já teve uma subida aqui de 0,43%, 0,47% no mercado de futuros da SP500, sugerindo que talvez as coisas tenham sido acalmadas, né, ou apaziguadas para o mercado poder fazer o que ele quer fazer, que é subir por conta de todos os fluxos de capital, né? Independente de toda a discussão em relação à inteligência artificial, se é uma bolha, se não é, se vai explodir, se o mercado vai ou não vai, e o receio, né, de tudo que pode acontecer. Então a quantidade de contracorrentes não somente não para de aumentar, mas elas estão trocando socos entre elas, digamos assim. Então assim, é praticamente impossível você fazer algum tipo de previsão aqui. Mas na hora que você for ver esse capítulo, talvez já tenha mudado tudo de novo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas você percebe como que as coisas, essa nova economia está mostrando como se as coisas começassem a ficar meio que plantadas, né? E isso já vai se tornando, inclusive, um padrão para você ficar atento no seu portfólio. Então aqui você vê, isso foi tweetado por vários, né? Mas o Kobe Silera já falou aqui exatamente sobre isso que aconteceu na Axios, só que agora o fato de ser a Axios já vem chamando a atenção, né? Você vê até os memes aqui, o Kong soltou um meme, olha, falou aqui, ó, os Estados Unidos e o Irã concordam em fazer uma pausa, etc. E todo mundo fica feliz e depois fonte Axios. Então ela já começa a ser aquela grande fonte que ela sempre solta aquela boa notícia antes da abertura dos mercados. Talvez seja um indicador aí, né, de você colocar uma notificação da Axios para você saber o que está acontecendo. Claro, não é nenhuma recomendação, mas só para você ver como as coisas são bem interessantes nesse exato momento. Outra coisa que chama a atenção, inclusive a gente tem isso no portfólio, eu já falei, inclusive, na nossa última live. Quem não viu, eu recomendo fortemente. Eu fiz uma live aqui de 1 hora, meio que um aulão para falar sobre um dos principais assuntos, porque a gente teve aqui praticamente, eu gosto de falar sobre as coisas que não são faladas mais, né? Que é ensurdecedor o famoso trade do debasement trade, né? que assim, é aquela grande questão. Fundamentalmente, o ouro é sensacional, né? Ele inclusive faz parte do nosso portfólio, até quase 30% do nosso portfólio é composto de ouro, o que não significa que você esteja ele a todo momento, né? Os membros do Omnimaco sabem exatamente do que eu estou falando, porque eles acompanham o nosso portfólio para justamente fazer esse tipo de movimento e proteger, você se colocar do lado correto, né? Só que agora você percebeu muito desse movimento ali de gold bugs, não quero ficar citando nomes, etc., mas você viu ali que no calor do momento aqui, todo mundo chamou dizendo que, olha, nunca mais veremos o ouro a 4 mil ou a 3 mil ou sei lá quantos mil, baseado na subida extraordinária que ele teve. E esse talvez seja uma das maiores lições para a gente ver a diferença do trade, principalmente que ele é alavancado,
E mesmo que eu goste do ouro, mesmo que eu seja assim, fã, né, desse tipo de ativo, você não pode ser apaixonado por ele. Você tem que entender também os movimentos que estão nele. E muitos se veem incentivados a simplesmente falar: olha, pessoal, talvez seja a última vez que você vai ver ouro a $5.000, porque a partir de agora ficou claro que todos os bancos centrais estão comprando e que agora o dólar morreu e que agora todo o sistema monetário vai para o saco e que, olha, nossos estoques estão acabando. Então, isso é bastante complicado e aqui acabou deixando muitos, né, que possam ter se exposto aqui a esse preço, olhando e falando: meu Deus, eu estou perdendo dinheiro com ouro, o ouro não era para ser o dinheiro. E essa é a grande diferença de você entender que, por mais que nós queiramos que nós tenhamos um novo sistema monetário, etc., às vezes baseado no ouro, baseado no que quer que você acredite, não é o que nós temos hoje. Nós temos hoje um ativo que é milenar, mas ao mesmo tempo ele pode ser especulado como qualquer outro. Basta você colocar alavancagem. E isso é feito em todos os momentos. Então esse tipo de retórica é uma coisa que tem que chamar um pouco de atenção no pessoal do ouro, porque é igual ao que você vê no Bitcoin. É exatamente a mesma coisa, né? Que também está demonstrando o mesmo tipo de queda. Então hoje você só está vendo esse tipo de bom humor se refletir somente na SP500. O ouro e o Bitcoin ficaram aqui atrás. Inclusive o Bitcoin aqui já abaixo dos 60 mil, 59.200 no momento que eu tô gravando. Então você está percebendo assim um medo que está bastante grande, ou quase que um trade de medo em cima da SP500, de saber: olha, todo mundo sabe que isso aqui tem que corrigir em algum momento, etc., mas fica um medo de que isso de fato aconteça. Então a gente precisa ter qualquer notícia boa para que a gente continue fazendo o mercado subir. Então ela é literalmente baseada na insanidade, não se trata de fundamentos. E você, obviamente, principalmente quando você vê ali toda a questão do DXY, que eu inclusive falei na live, que agora chamou aqui para 101, né? Nesse exato momento, até deu um pouquinho de uma pequena corrigida aqui, leve corrigida, 101,36, você percebe que isso daqui sugere um aperto. Agora, isso vai ser dessa forma? Provavelmente. Você vai ter novamente uma correção para baixo. Dá uma olhada no gráfico como ele faz. Ele nunca vai numa linha, né? E todo mundo adora criar as narrativas de que se ele vem para baixo de forma forte, ele vai continuar e ele vai desmoronar, né? Apesar de que é o contrário, né? Aqui nós estamos dolarizando, o dólar está cada vez mais disponível. E aqui é exatamente o contrário. É aqui que vem a desdolarização. Você está com um problema, você não tem esses dólares, certo? Então, a gente precisa. Eu vou ficar bem atento em relação ao que vai acontecer com o DXY, colocaria no seu radar, porque essa reversão pode mudar bastante o jogo. Mas a questão é que nós continuamos no mercado eufórico, né? Só que é claro que nos próximos meses ele pode apresentar uma volatilidade que é exatamente o que ele está apresentando nesse exato momento. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, seguiu a gente aqui até agora, quiser entender como que nós estamos fazendo esses movimentos para justamente se proteger, porque a grande questão não é quantos por cento você faz, mas quanto de drawdown você evita, né? A regra número 1 é não perder dinheiro para que você possa se aposentar a tempo. Você pode seguir o nosso próprio portfólio aqui da Omni Macro. Todos os links estão aqui na descrição abaixo também. Agora, se você quiser estratégias, né? Às vezes você quer fazer uma coisa mais específica. Eu trabalho aqui dentro dos Estados Unidos. Tem várias estratégias para você criar fundos, inclusive, que podem chegar a impostos zero, mesmo você morando no Brasil. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, novamente, vamos ver como é que essa semana abre. Só que a incerteza ela está de fato pairando aqui nos mercados. Essa liquidez, esse pequeno estresse, né, principalmente ali no sistema euro-dólar que está se mostrando, a gente vai ver se isso vai começar a criar mais problemas em outros lugares, ou se agora, né, com esse novo Fed, com essa nova mudança, toda essa faxina que está sendo feita dentro dos Estados Unidos, que a gente vem falando aqui como um grande tema, talvez isso amenize, né? Porque quando você tem vontade política, você precisa demonstrar, né, se colocando aqui no lugar da administração Trump, de quem está ali no aniversário de 250 anos dos Estados
Estados Unidos, a última coisa que você vai querer é um crash na SP500. Então, por outro lado, você vai ter todos os tipos de esforços necessários para serem colocados para evitar que isso aconteça. Então, esse é o tema do Statecraft. Então, é um dos temas que a gente precisa ficar atento, porque não tem como. Se você é investidor macro, você participa disso, goste ou não.